como criar os seus próprios resumos. Vamos lá? Então hoje nós vamos ensinar um pouco sobre como você produz os seus próprios resumos. Vamos nessa? Primeiro ponto, evite resumos prontos. Por que você deve evitar resumos prontos? Porque você deve produzir os seus próprios resumos. Porque ninguém melhor do que você sabe o que você precisa anotar para se recordar do todo do conteúdo depois. Então, evite ficar usando resumos de outra pessoa, de outras pessoas. Evite comprar, adquirir esses resumos prontos. Você mesmo deve estudar a matéria e produzir o seu próprio resumo. Dessa forma, você vai anotar aquilo que você considera essencial para se lembrar do conteúdo depois. O que uma pessoa considera essencial não necessariamente vai ser o mesmo que outra pessoa considera essencial. Tá ok? Segundo ponto, você vai produzir um único resumo durante toda a sua vida de concurseiro. Se você está estudando, o seu concurso tem lá a matéria de Direito Constitucional. Você vai ler o livro de Direito Constitucional ou assistir uma videoaula ou um curso presencial uma única vez na sua vida. Esse é o ideal. Você vai ler o seu livro, o seu PDF ou assistir a sua aula, produzir o seu resumo e você vai utilizar aquilo enquanto você estiver estudando, até você ser aprovado, tá ok? Então, você só vai produzir o resumo uma única vez. Por isso que é tão importante você produzir o seu próprio resumo, porque aquilo vai te auxiliar, aquele resumo vai te auxiliar nos seus estudos, sabe-se lá Deus por quanto tempo, tá certo? Então, produza o seu próprio resumo, produza o seu próprio material. Isso vale também para os mapas mentais, ok? Então, vamos ao exemplo, tá? Então, nós temos aqui um trecho de uma matéria, Direito Penal, onde fala sobre crime de progressão criminosa. Então, olha lá, vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo é com base no material escrito, livro ou PDF, mas ele vale também para videoaula, eu vou explicar posteriormente. Então, olha lá, crime de progressão criminosa. Trata-se da evolução da vontade do agente fazendo-o passar, embora no mesmo contexto, de um crime para outro. Ocorre quando inicialmente o agente deseja produzir um resultado, mas após consegui-lo, resolve prosseguir na violação do bem, produzindo um resultado mais grave. Exemplo, inicialmente o agente quer apenas lesionar a vítima, após um período resolve matá-la. Nesse caso, responde pelo crime mais grave, ok? Então nós temos aqui um conteúdo que está tratando aí sobre a progressão criminosa, tá? Então, eu vou ler isso aqui uma vez. Ou então o professor está falando e ele vai falar algo muito parecido com isso aqui. Agora imagina, quando eu for revisar esse conteúdo, eu vou ler tudo novamente? Não, de forma alguma. Ou quando eu for revisar aquela aula que o professor deu, eu vou ter que assistir aquela aula toda novamente? Não, de forma alguma. Eu preciso reduzir esse conteúdo ao máximo, para que na hora da minha revisão eu consiga otimizar o meu tempo. Então, olha no exemplo que eu dei aqui como que ficaria. Olha lá. Eu marquei, tá? Então, considerem aqui a parte de vermelho, a parte essencial. Crime de progressão criminosa. É uma evolução na vontade do agente. A agente deseja produzir um resultado. Após consegui-lo, prosseguir mais grave. Exemplo, inicialmente, lesionar. Resolve matá-la. Então perceba, eu tirei inúmeras palavras, eu retirei os artigos, preposições e eu deixei só o básico. Crime de progressão criminosa, uma evolução na vontade do agente. O agente deseja produzir um resultado. Após conseguir, prossegue para um mais grave. Prosseguir mais grave. Exemplo, inicialmente, ele queria o quê? Lesionar. Posteriormente, ele resolve matar, ok? Então, eu dei para vocês um exemplo aqui de como eu produzo o meu próprio resumo. Tá, professor, esse aqui é um material escrito. E se fosse uma aula presencial online? A mesma coisa.
O professor ia falar, ele ia dar conceitos, ele ia ensinar e você ia anotar somente aquilo que você considera essencial. Tá vendo porque você mesmo precisa produzir o seu resumo? Não necessariamente as partes que eu marquei de vermelho são as mesmas partes que você marcaria. Então, observem quantas palavras eu já excluí do meu conteúdo. Na hora de revisar, eu vou otimizar. Provavelmente eu vou gastar aí o quê? Um quarto, tá? Talvez até um quinto do tempo que eu gastei estudando é o que eu vou gastar depois para poder revisar, tá certo? Então, produza os seus próprios resumos, se liga nessa dica, faça as marcações com aquilo que é essencial, se o seu material for escrito, ou então anote somente aquilo que é essencial se você estiver assistindo uma aula, tá ok? Boa sorte a todos, até o próximo vídeo.